Olá, meu querido, minha querida, boa noite. Aqui é o pastor Sandro e eu venho com muito prazer aqui deixar este áudio para a sua meditação, para enriquecimento da sua vida. Eu estava a pensar aqui na palavra de Deus, porque ela é rica, maravilhosa, poderosa e com certeza a palavra sempre nos confronta. Confronta para quê? Para nós melhorarmos, para nós aprendermos e a chegarmos mais próximo, perto e íntimos deste Deus maravilhoso que nos fez para adorarmos e bendizermos o seu nome, a sua divindade, a sua pessoa. Com isso, vem para nós uma pergunta. Eu estava lendo a palavra de Deus nesta noite e veio uma pergunta a mim. Será que eu e você sabemos quem verdadeiramente é Jesus? Quando Jesus, então, estava argumentando, conversando com os judeus, ele então chegando para eles no capítulo de número 8, versículo de número 31, e disse assim: E disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se permanecerdes no meu ensino, que ensino é esse que Jesus estava tratando, ou que Jesus estava expondo àqueles que criam nele? O ensino que Jesus estava aqui no capítulo tanto 7 como no capítulo 8 de João era falando de quem verdadeiramente era ele. Você conhece realmente, sabe quem é Jesus? Jesus aqui está tratando da sua pessoa, do seu relacionamento com o Pai. Depois, por favor, leia na sua casa, pegue a sua Bíblia e comece a ler. Você vai ver que quando Jesus começa dizendo na palavra de Deus que aqui no capítulo 7, bem propriamente dito, Jesus começa dizendo para eles que quem estava falando da sua própria glória falava dele, falava da sua glória, mas Jesus estava dizendo que ele estava falando e buscando glorificar ao Pai, porque era o Pai que havia o enviado. E ele também trata aqui sobre a questão de quem estava olhando para ele. Ele, Jesus. Quem olhar para Jesus está vendo, conhecendo quem verdadeiramente é o Pai. Então, se nós olharmos para Jesus, conhecemos quem é Jesus, vamos conhecer o Pai. Porque a Escritura nos diz que ele tornou-se carne, que ele veio a este mundo, tornou-se carne, o Verbo vivo. Aqui no Evangelho de João, nós vamos perceber que Jesus está expondo a sua encarnação, ele tornando-se homem. E nós temos que entender que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Como homem, Jesus sofreu as agruras de um homem, não pecando, é claro, mas ele sofreu, teve tristeza, cansaço, ele sofreu dores, foi humilhado. Como homem, ele passou as mesmas dificuldades que nós passamos, mas todavia, ele não pecou. E como Deus? Como Deus, ele sabia o que o pensamento, que o coração, que o sentimento, que a maldade dentro do homem, mesmo não revelando em palavras, Jesus conhecia o que por dentro, que um homem não pode ver o que está dentro do outro, mas Jesus, como Deus, poderia ver e entender o pensamento ou os pensamentos das pessoas que estavam ao seu redor. Então, quando Jesus diz aqui que quem busca a sua própria glória não está buscando e revelando a glória daquele que enviou, está no capítulo 7, versículo 18. E ele está dizendo que quem não busca a sua glória, mas revela e busca a glória daquele que enviou, é verdadeiro e não há nele injustiça. Jesus estava falando do Pai, Jesus estava tratando do Pai. E quem olhasse para Jesus estava olhando para o Pai. Quem visse o que Jesus fazia, falava, estava
vendo o que o Pai manifestava através do Filho no meio dos homens e que o Pai estava falando através do Filho no meio dos homens. Mais adiante, Jesus está dizendo aqui no capítulo de número 8, versículo 31, que se os seus que crescem nele permanecessem no seu ensino verdadeiramente, seriam seus discípulos. Ser discípulo de Jesus é ser aquele que se coloca como aluno. Aluno é aquele que quer aprender com seu Senhor, com seu mestre. É aquele que não só quer permanecer ouvindo o seu mestre, mas ele quer viver segundo os ensinamentos do seu mestre. Porque o cristianismo é isso, ser servo de Jesus, ser discípulo de Jesus é isso, é ouvir o que ele quer falar conosco, aprender o que ele quer ensinar para nós e fazer as nossas ações andarem segundo aquilo que ele nos ensinou, que é a sua palavra, a palavra do reino, a palavra de Deus. Mais em diante, Jesus está dizendo: quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. Então, se nós fizermos uma ligação, quem é Jesus, entendendo aquilo que ele ensina, entendendo o que ele está falando sobre conhecer ao Pai, ouvir as palavras do Pai, então nós podemos ter uma conclusão de quem é Jesus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Se ele é o próprio Deus e veio para uma missão específica e quer que nós conheçamos quem é o Pai, quem é verdadeiramente ele, Jesus, precisamos ouvir as palavras de Deus, que o próprio Filho estava ensinando naquela época e que o Espírito Santo, quando nós lemos a palavra, testifica em nosso coração a verdade contida na palavra de Deus concernente quem é Jesus. Então, quem ouve a palavra de Deus que está contida na Bíblia Sagrada vai entender que a sua vida pertence a Deus. E se nós pertencemos a Deus porque ouvimos a palavra de Deus, nós vamos então entender que Jesus, por aquilo que ele fez, por aquilo que ensinou, e se nós ouvimos a palavra de Deus e somos ensinados pela palavra de Deus e executamos a palavra de Deus na nossa vida e através da nossa vida, nós podemos nos considerar como pertencentes a Deus e discípulos de Jesus. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos libertar do cativo que o pecado nos escravizava e nos fazia. O pecado veio para nos escravizar. Os próprios judeus começaram a dizer para Jesus aqui: olha, nós somos livres, porque nós somos filhos de Deus. Mas Jesus então veio para eles e diz: vocês não são filhos de Deus, porque vocês estão presos pela religião, presos pelo pecado, presos por uma vida que não vive aquilo que vocês verdadeiramente dizem que sabe, que é a palavra de Deus. Então não adianta, querido, nós só ouvirmos a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, dar crédito à palavra de Deus, entender que a palavra de Deus é um ensinamento acerca de Jesus e do propósito pelo qual quem é Jesus. Se nós entendemos tudo isso e aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele como Deus encarnado, que veio para cumprir uma missão maravilhosa de nos libertar da condenação que o pecado está nos escravizando e escravizou os homens anteriormente a nós, e agora nós entendemos qual é a missão de Jesus, que ele é o próprio Deus encarnado, que ele veio para glorificar o Pai, para glorificar ele como Deus, glorificar as obras pelos quais ele estava vindo para realizar, e uma obra excelente que ele veio para realizar se chama a morte na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Então, pelos ensinos de Jesus, nós verdadeiramente seremos os seus alunos, os seus servos, os seus discípulos, aqueles que seguem a ele verdadeiramente, que seguem a ele em espírito, que seguem a ele com o coração verdadeiro, com o coração puro, com o coração convertido pelo poder do seu ensino, da sua palavra, que é a palavra do reino eterno
do Deus Todo-Poderoso. E aí então nós conheceremos e sentiremos e teremos o prazer da experiência da libertação da condenação que o pecado veio para nos levar condenados após esta vida. Por isso, nesta noite, a minha pergunta para você é: você sabe quem é Jesus? Qual é a missão pelo qual Jesus veio para realizar? Se você permanece nos ensinos de Jesus e quer conhecer os ensinos de Jesus e conhece os ensinos de Jesus, você pertence a Deus, porque quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus e guarda no seu coração estas palavras e vive essas palavras, põe em prática estas palavras. Jesus nos liberta da condenação que o pecado veio para nos condenar, e agora nós somos livres para sermos os seus seguidores, os seus filhos, os seus discípulos. Fique então esta resposta para você. E o meu desejo é que você conheça quem verdadeiramente é Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu quero ler os 2 versículos novamente. Jesus disse aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. 47. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é porque não pertenceis a Deus. Eu glorifico o nome de Jesus, eu glorifico a Deus, porque a palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração, e eu desejo no meu coração para você, que você abra o seu coração, que ela penetre em sua vida e cause uma grande transformação e te faça mais do que vencedor na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Grande abraço, teu amigo pastor Sandro Benguinami, em nome de Jesus.